Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estar com vocês. Se o tecladista puder me ajudar, para todo vaso tem que ter um tangedor. E esses meninos têm unção. Alguém deseja ouvir a palavra do Senhor ainda? Eu quero cumprir o protocolo aqui, a ética, e de agradecer ao pastor Ivanilson, a missionária Regina, a pastora Esther Ribeiro. Uma honra, tá? De verdade. Já passou muita gente e vai passar muita gente em cima desse altar que vai edificar a vida de vocês. Eu só sou mais um que vai passar aqui nesse altar e vai liberar alguma coisa da parte de Deus para a sua vida. A minha cara não me ajuda muito, porque eu não tenho cara de profeta, não tenho cara de pregador. Eu tenho cara daqueles meninos que tomam todinho. E eu tomo todinho mesmo. Adoro tomar todinho. A senhora Regina gosta que eu fale isso. Queridos, por favor, Isaías 49, versículo 2, quem pode ficar de pé em reverência à palavra sagrada? Enquanto você abre, louvar a Deus pela vida do meu amigo Rosimar. Irmãos, tem alguém da luz para os povos aqui? Alguém congrega na luz para os povos aqui? Não, né? Ele é o único que congrega na luz para os povos que sobe o monte. Você não conhece outro da luz para os povos que vai subir monte. Esse aqui é o primeiro. É meu amigo, pregador, mas é ministro de louvor. E é uma honra estar contigo, tá, amigo? Aos cantores, eu vi a cantora ali, canta muito. Quem achou Isaías 49, versículo 2, diz aleluia. Antes de nós lermos, olha para mim. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim, ó, deu tudo errado hoje. Não, mas você vai falar forte, fala assim, ó, deu tudo errado hoje. Mas não foi para você, foi para o diabo, porque ele achou que você nesse frio não ia levantar a mão para dar glória, porque ele achou que você sem dinheiro você não ia levantar a mão para dar glória, porque ele achou que você com problema em casa, você achou que ia subir aqui e não ia dar glória. Mas hoje Deus vai mudar o cenário na vida de alguém aqui, e Deus vai mudar. Tem alguém que recebe, levante a mão e diga glória a Deus, porque o frio vai embora e o calor do Espírito Santo vai descer aqui. Aleluia. Os pentecostal está aí comigo. Eu quero ler com você a última parte do versículo 2. A minha tradução diz assim: em sua aljava ele me tem escondido. Eu vou repetir para você memorizar. Em sua aljava ele me tem escondido. Por favor, se assente dando glória a Deus e aleluia. Eu tentei correr o máximo dessa pregação. Até o dia que eu conheci a pastora Esther, eu preguei essa palavra. Mas eu não consigo correr quando Deus fala comigo. Eu tenho um monte de pregação. Mas foi nessa palavra que Deus mandou pregar e eu vou pregar. Quem está comigo diz aleluia. Eu estou falando nada mais e nada menos de um homem que não nasceu profeta. Eu estou falando de alguém que não nasceu numa escola profética, ele não teve a oportunidade de participar da escola profética de Elias como Eliseu teve. Ele não teve a oportunidade de participar da escola apostólica dos 12, a qual os discípulos participaram. Isaías nasceu, cresceu como alguém simples como eu e você crescemos. A Bíblia vai dizer que o pai de Isaías é Amós, mas não é o Amós que nós conhecemos na Bíblia, esse conhecido como profeta menor, que Deus, num determinado fato, chega para ele e fala: Amós, o que você está vendo? Eu estou falando, Senhor, o que eu estou vendo na minha frente é um prumo de medir. Não é esse Amós que eu estou dizendo. Os estudiosos dizem que esse Amós, pai de Isaías, era um homem que sempre estava em Jerusalém. E quem é bom de Bíblia sabe que Jerusalém é parte de adoração, mas também é parte de negócios. Vou refrescar a sua memória. Lucas 10:35 vai dizer que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado. Então se entende que ele estava descendo com algo de valor. É por isso que às vezes você sobe na presença de Deus, mas quando você desce para curar alguém no meio do caminho que tem o nome de diabo, de Satanás, o teu inimigo, ele tenta roubar aquilo que foi colocado dentro de você. Você sobe para receber, mas você desce para curar. Você sobe para adorar, mas você sobe também para se humilhar na presença de Deus.
Então esse Amós, que os estudiosos dizem que é pai de Isaías, ele sempre estava na parte alta. Então algo me diz, e os estudiosos me dizem que o pai de Isaías tinha dinheiro. E aqui eu já vou quebrar um paradigma que existe muito no nosso meio cristão, que nós achamos que Deus só levanta alguém que está no meio da prova. A gente acha que para Deus levantar alguém, a pessoa tem que estar vivendo o seu pior momento. Aqui eu vou quebrar um paradigma, porque eu cresci ouvindo que Deus só levanta gente que está na prova. Parece que Deus só levanta pessoas que, se a gente olha para ela e fala, meu Deus, Deus podia fazer algo. Esse paradigma vai quebrar na vida de Isaías, porque Isaías tinha uma vida boa. Ele não nasce profeta, ele vai se tornar profeta. Há quem diga que tem pessoas que Deus não vai te usar porque você acha que você não nasceu no lar cristão, ou que Deus não tem nada com você. Engana-se você. Deus não está preocupado se você nasceu no lar cristão. Ele está preocupado se você está disposto a conhecer o desconhecido. Ele está preocupado se você ainda quer conhecer algo que você ainda não conheceu. Deixa eu falar algo para você. Você está numa vigília, é mais ou menos 1h20. Eu vou dizer algo para você. O macumbeiro levantou 11 horas da noite, começou a arrumar os atabaques, começou a arrumar os trabalhos. Para meia-noite ele começou a fazer trabalho para parar a sua casa, para tentar parar a sua família. Mas hoje Deus colocou você sentado numa cadeira, e enquanto você está com a mão levantada, dando glória, Deus está desfazendo o que o diabo está querendo fazer. É porque as pessoas vêm para uma vigília como essa e acham que é vigília, e a gente acha que vai viver, vai acontecer nada, a gente só vai vir cantar, vai dar glória. Engana-se você. Esses são os horários mais proféticos que existem. Isaías vai desenvolver a sua vida, ele vai crescer. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Isaías que ele vai pregar para Acais, para Jotão, para Ezequias. Mas antes dele pregar para todos esses reis, no capítulo 6, você sabe muito bem que dentro da história ele vai ter um encontro com aquilo que é desconhecido de muitos. Pastor Esther, muita coisa que eu tenho ouvido de algumas pessoas, que eu recebo no meu Instagram, ou que alguém me liga no meu WhatsApp, as pessoas não têm mais experiência com anjo, é só experiência com demônio. Você vai conversar com fulano, eu só tive sonho com demônio. Eu tive um sonho com a serpente, eu tive um sonho com o homem correndo atrás de mim, eu tive um sonho e eu não conseguia correr. Eu te faço uma pergunta: a gente tem que ver mais demônio, a gente tem que ver anjo? E por que a gente está vendo tanto demônio? Por que a gente está vendo tanta guerra no mundo espiritual, mas na nossa vida a gente não consegue ver anjo? Sendo que a gente tinha que estar vendo anjo, porque a Bíblia diz em Salmo de número 34, que ele acampa um anjo ao redor daqueles que o temem e o livra. Deixa eu falar para quem é pentecostal: se eu temo ao Senhor, tem um anjo comigo. Se você teme, tem um anjo com você. Então quer dizer que aqui dentro está cheio de anjos. Calabaraçaio, remanha. Deixa eu falar algo para você. O diabo era louco para tocar na vida de Jó, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor cercava a casa de Jó. Você não está entendendo, a sua casa está cercada por anjos. Enquanto você está numa vigília como essa, que você acha que vai terminar desse jeitinho, você está enganado. O negócio daqui a pouquinho vai estreitar para algumas pessoas aqui, mas eu vou te falar, o nome dele vai ser glorificado na terra dos viventes. E eu estou pregando para a gente que, porque para mim todo mundo é profeta. Para mim não tem esse negócio de quem é menos usado ou quem é mais usado. Para mim todo mundo é profeta. A diferença é que tem gente que quer ouvir Deus, e outros querem aprender a ouvir Deus. Tem gente que quer ouvir Deus, mas ele não sabe que tem que aprender a ouvir Deus. Para tudo na vida a gente aprende. A gente precisa aprender. Ele vai desenvolver, e esse relacionamento é o próprio Deus que vai abrir o céu diante de Isaías. Ô Tinel, por que Deus tem que abrir o céu diante de Isaías? É porque Isaías nasceu comum. A gente é comum até a gente ter uma experiência genuína com o Senhor. É porque crente sem experiência com Deus, ele é perigoso. Qualquer coisinha que passar na vida dele leva ele. Por que o céu tem que abrir? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que primeiro ele criou os céus, depois ele criou a... Então a primeira coisa que tem que aparecer para mim não é demônio, o que tem que aparecer para mim é só aquilo que é do céu. O céu abre, e o que vai acontecer?
ele vai ver anjo. É o que a gente está precisando, ver anjo. Quando ele vê anjo, ele vai ver anjos com asas que cobrem o rosto, cobrem os pés, e com elas vão voar. A experiência para Isaías é um selo que Deus deixa para ele. É uma marca que Deus está deixando na alma, no espírito de Isaías. Agora olha que lindo. Existem pessoas que têm experiência com Deus, mas nunca ouviu a voz de Deus. Porque depois que Isaías tem a experiência de ver o céu aberto, a Bíblia vai dizer que ele vai ouvir a voz de Deus. Olha para mim. Não adianta ter experiência se você não conhece a voz daquele que está te dando experiência. E não adianta ouvir a voz daquele que está te falando sem você ter uma experiência. Porque Deus trabalha com o princípio. Deus, ele não apresenta tudo de uma vez para você. Tem gente aqui que quando era pequeno, algumas coisas sobrenaturais aconteceram com você, e você está até hoje tentando entender o porquê que teve aquela experiência. Existem pessoas que Deus marcou no ventre. A sua saída do ventre já foi algo sobrenatural. Depois você pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe como é que foi que você nasceu, se foi fácil, se foi difícil. Porque eu vou liberar uma palavra para você. Deus chamou você para ser maior do que o ventre que te gerou. Só dois entenderam. Deus quer fazer você ser maior do que o ventre que te gerou. Ô Tiniel, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, então vou liberar algo para você. O seu pai pode ser pastor, sua mãe pode ser missionária, mas você pode ser um profeta. Você pode ser alguém muito mais usado do que seu pai, do que a sua mãe. Ô Tiniel, eu nasci no lar que ninguém é cristão. Bem-vindo ao mundo da realidade. Você é o maior profeta que Deus está levantando no meio da sua família. Só que você ainda não entendeu isso. E quando o céu abre, a voz de Deus chega, Deus sela a vida de Isaías. Deus está dizendo: Isaías, até ontem algumas coisas aconteciam na sua vida. Agora o sobrenatural abriu para você. Depois que a experiência acontece, ele abre o céu para Isaías, ele ouve a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que vai descer um serafim com uma brasa, com uma tenaz, com um suporte. E esse suporte vai trazer uma brasa. E essa brasa é tirada do altar de Deus, do trono. E essa brasa vai tocar no maior problema que Isaías tinha. Porque o problema de Isaías é o meu e o seu. A gente nasce psicólogo. Para todo mundo a gente tem resposta, mas quando é para envolver o sobrenatural a gente não consegue. O anjo desce, o serafim desce, porque Isaías disse para Deus: Deus, eu vi tudo isso, eu estou espantado porque eu vi aquilo que é sagrado, mas eu preciso contar para o Senhor que os meus lábios são impuros. Aí eu vou olhar a situação e vou ler o texto, e ele vai dizer: Senhor, os meus lábios são impuros, a minha língua é impura, a minha fala é impura, porque eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. O problema de Isaías não era só a língua, o problema é que ele queria andar no meio de todo mundo. Era Maria, vai com as outras. A experiência de um para ele servia, mas ele não tinha experiência para ele. Tudo que as pessoas falavam para ele, ele acrescentava na vida dele. Ele falava: isso aqui serve para mim. Mas quando o anjo pega a brasa tirada do altar e toca nos lábios de Isaías, é como se Deus estivesse dizendo para Isaías: até ontem você falava coisa da terra, mas a partir de hoje tu vai começar a falar coisa do céu. Até ontem você falou aquilo que você ouviu dos outros, agora a partir de hoje tu vai ouvir o que eu falar no teu coração, no teu espírito. Porque o nosso problema, sabe o que é? É que a gente tem que largar de ser engenheiro e ser pedreiro. Porque engenheiro projeta, pedreiro não projeta, ele coloca a mão e faz. Tem muito crente engenheiro que se tu perguntar para ele, ele sabe deduzir tudo, ele sabe como é que está tudo. Agora para colocar a mão para fazer é pouca gente. É pouca gente que quer colocar fogo no altar. Porque Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa só de uma faísca. E quando a faísca pega, o fogo alastra dentro da igreja. E aquele que estão ligados no Espírito, o fogo pega. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de um glória a Deus, um aleluia. A gente precisa saber, sabe o que? A gente não precisa simplesmente rodar no manto. A gente precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. A gente quer ser usado por Deus, mas a gente não se apresenta.
A gente vem de qualquer jeito. Tu acha que o macumbeiro, porque tem gente, pastora, que eu estava sentado ali, e tem gente aqui dentro que conhece o outro lado, sabe o tanto que o outro lado é organizado, e parece que com as coisas de Deus a gente vem de qualquer jeito. A gente quer movimentar o sagrado de qualquer jeito. Sabe como as pessoas estão falando com Deus? Como se Deus fosse o seu melhor amigo. Só que sabendo que Deus, Ele é o seu amigo. Ele não é o seu melhor amigo, Ele é Deus. A gente está pegando Deus e está colocando Deus como uma proposta. Deus não faz proposta para ninguém, Ele só dá ordem. Alguém vai torcer o nariz, alguém não vai gostar do que eu estou falando, mas a gente está tratando Deus como se fosse o nosso coleguinha, como se a gente fosse filhinho. Deixa eu falar algo para você: o amor dele é tão grande que ele pegou o próprio filho e entregou a ele para você. A pregação de hoje é que Deus, Ele é amor para entregar o filho, mas Ele também corrige. Não adianta eu pintar ambiente para Deus, Ele desce aonde tem um coração quebrantado. Ele desce para abrir o céu. As pessoas estão enganadas com aquilo que estão ouvindo das pessoas a respeito de Deus. Sabe por que a gente está se enganando com aquilo que a gente está ouvindo? É porque a gente não consegue mais ter intimidade com Deus. A gente está vivendo de intimidade dos outros. Eu vou apertar, pastora. Quem está comigo diz aleluia. O povo aqui é crente. É porque a gente, irmãos, está precisando que o céu abra sobre a nossa cabeça para a gente ter experiência verdadeira. É muita gente dentro da igreja que não tem experiência. É muita gente que está no meio do sagrado, mas não conhece o sagrado. É muita gente perdendo guerra, não é para fora, não é para o mundo. Você está perdendo guerra para você mesmo. Tudo que a missionária Regina falava aqui, a pastora Esther falava aqui, eu e o Rosimar falava dentro do carro. Tudo que falaram em cima desse altar, eu vim da viagem de Goiânia para cá, falando com o Rosimar dentro do carro. Tudo, o que o pastor Evanilson falou, tudo. Eu não posso subir em cima desse altar e pregar para você, fazer você dar glória a Deus, dar aleluia, sabendo que é vigília, sem que você entenda que o céu ainda precisa se abrir diante da nossa cabeça. Ô Tiniel, por que o céu tem que abrir sobre a minha cabeça? Porque você precisa discipular alguém. Sabe por que a geração de hoje está morrendo, sendo que era para ser a melhor geração, porque está tudo pronto? É porque não tem mais pessoas para ensinar. Sabe por que não tem mais mulheres de oração, homens de oração? Porque as pessoas hoje não querem mais ensinar. As pessoas não querem gastar tempo com pessoas. O céu tem que abrir para as apresentações espirituais embargar nossa alma, para a gente poder caminhar sobre o sobrenatural. A gente não quer mais o sobrenatural, sabe por quê? Porque o sobrenatural dá medo. Se falar que tem um demônio ali, é pouca gente que vai expulsar. Eu vou apertar o negócio aqui porque Deus está mandando. Esses dias eu estava pregando na igreja, de vez em quando Deus me dá uns negócios meio louco, meio maluco. Irmão, eu não tenho medo de entregar a revelação, porque eu conheço a voz de Deus. A minha igreja tem mais ou menos uns 500 membros. Se Deus me dá, eu desço, pego na mão com fósforo, trago para o altar. Não tenho problema com isso. Eu estava pregando agora, semana retrasada, numa igreja simples, cheia de Deus. O Senhor me leva até um casal. E quando eu chego diante do casal, Deus me usa para o casal. Só que enquanto eu falava com esse casal, terminei de falar, o rapaz que eu conversei falou assim: minha tia também é usada. Quando eu bati o olho nela, o Senhor falou comigo: ela já trabalhou para o outro lado. E eu não sou nada bobo, eu sou curioso. Só para confirmar aquilo que Deus falou. Eu me apresentei para ela. Falei o meu nome. E eu falei: antes da senhora ser evangélica, o que a senhora era? Ela falou assim: meu filho, todos os dias eu peço perdão a Deus,
Porque por 20 anos eu fui médium. 20 anos eu trabalhei na mediunidade. Existem pessoas que estão frequentando o nosso culto. Existem pessoas que já conheceram o outro lado. Existem pessoas que já foram do Umbanda, já foram do Candomblé, mas não conseguem se desvencilhar. Porque eu estou falando porque tem gente aqui que não largou coisas que aprendeu lá fora. Existem pessoas que estão entrando dentro dos nossos cultos e a gente não tem mais o céu aberto como experiência, porque a gente quer falar aquilo que a gente aprendeu da vida dos outros. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Quando é que você vai acordar, olhar para cima, porque tem um céu que vai se abrir sobre você, para você conhecer coisas novas. Até quando você vai ficar parado e não vai entender, não vai perceber que o que Deus tem é com você, não é com o que está do seu lado, é com você. Deus quer usar você. Antigamente, para a gente ver um vaso, para a gente ver alguém que era usado, o terno tinha que ser vermelho, com todo respeito. O terno tinha que ser vermelho, o sapato tinha que ser brilhoso, o anel tinha que ser de teologia. A gente olhava e falava assim. A gente olhava para essa pessoa e falava assim: meu Deus, aí é vaso. Aí quando essa pessoa era usada por Deus para alguém, sabe como é que a gente olhava? Porque a gente entendia que Deus estava no culto. A gente via a pessoa sendo usada por Deus para outra pessoa. Aí quando ele terminava de ser usado para outra pessoa, a gente olhava para o profeta assim, ó. Eu fiz muito isso, porque a gente quer comover o profeta o quê? A profetizar para a gente. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o mesmo Deus que usa o profeta não pode te usar, não? Que Deus é esse que usa o profeta, mas não usa o menor? Que Deus é esse que usa só alguém que está com o microfone? Que Deus é esse que não pode usar quem está sentado no último banco? Eu cresci vendo o vaso sair do último banco, vim rodando, vim aqui na frente, tomado por Deus e profetizar para muita gente. Sabe o problema? O problema é que a gente está cheio de vasos dentro da igreja, só que os vasos não querem dar lugar. Está cheio de vasos aqui, pastor Esther. Se os vasos dessa vigília desse lugar, ficava mais leve a pastor Esther, ficava mais leve para a missionária Regina. O problema é que eu não sou profeta, não sou vaso de microfone. Daqui a pouquinho eu vou largar o microfone, o negócio vai acontecer do jeito que Deus quiser, e eu vou sair, irmão. Eu vou sair andando, porque o mesmo Deus que me usa em cima do altar, Ele me usa também embaixo. Altar é consequência de quem é usado embaixo. Isso aqui não é palco, isso aqui é altar. O altar é de vida, mas o altar também é de morte. Remanachúria. Deixa eu andar, deixa eu andar. A experiência de Isaías vai marcar tanto a vida dele, que ele vai ser levantado para profetizar para os reis em Judá, em Israel, Jerusalém. Ele vai profetizar para Acai, Jotão, Ezequias. Ezequias, você sabe que é aquele que Deus falou: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque daqui a pouquinho eu vou te tomar para mim. Aí ele coloca a cara na parede e Deus revoga a situação dele. Ele prega para a gente tão importante. Ele prega para a gente que ouve a palavra que está saindo da boca dele, mas também profetiza para pessoas e reis que não querem ouvir aquilo que ele está falando, porque a paciência de Deus com Judá já estava no limite. E ele é levantado num tempo aonde não era favorável para profeta. O rei Uzias era um dos melhores reis da época, e ele foi metido a besta de querer entrar dentro do templo e acender incenso no lugar do sacerdote, e saiu de lá com uma lepra, porque foi tocar naquilo que não era para ser tocado. Entrou para tocar naquilo que não era para entrar e tocar. Aí ele morre. E quando ele morre, o que o povo quer? O povo quer rei. Só que enquanto a terra está chorando por causa de um rei que morreu, o céu está em festa, porque tem mais um profeta sendo levantado na terra do vivente. A alegria não é na terra, a primeira alegria vem do céu. Eu tenho um amigo e ele fala assim: tá feliz com Jesus, Otinel? Tá demais, estou alegre demais. Aí ele vira para mim e fala assim: mas será que Jesus está feliz com você? Ele fala desse jeito para mim. Ele desenvolve e pregar. Eu estou pregando para você porque tem algumas pessoas aqui que são usadas, mas daqui a pouquinho eu vou até você. É porque tem pessoas que estão precisando
precisando só de um despertar. Tem pessoas que estão achando que Deus parou de levantar gente para ser usado por Ele. Existem pessoas que acham que não é com Ele que Deus quer usar outro, mas Ele não. O jeito dele não é jeito de profeta. E quem disse para você que profeta tem jeito? Quem disse para você que profeta tem roupa de profeta? Eu tenho preocupado, pastor Esther, com algumas revelações, missionária Regina, que Deus tem me dado. Porque as revelações que Deus tem me dado não é revelação de bênção, é só revelação de conserto, é só revelação, meu filho, faz isso, faz aquilo. Agora olha para mim, é privilégio você ser corrigido por um Deus tão grande. É privilégio você olhar um Deus tão grande como Ele é. E Ele olha para a terra e olha, aponta o dedo para você e diz: Otiniel, melhora. É porque nos acostumaram. Eu vou dar um grito para a alma de alguém, porque Deus está acordando os vasos aqui. Eu vou dar um grito para você, porque a gente está acostumado que Deus só vai descer para falar bênção. Aí tu chora, aí tu sapateia. Mas eu vim falar para você que Deus ainda está corrigindo os vasos. E isso é privilégio. É privilégio você ver um Deus. Você vê um Deus que se preocupa em corrigir o filho. Camancho que pau assai. Ele olha do céu e manda uma palavra para você, diz: meu filho, melhora, ora mais, jejuma mais, dobra o joelho, porque tem coisas que eu preciso revelar para você. Eu choro, sabe por que eu choro? Porque eu sou um jovem pregador, porque as minhas referências são poucas. A minha referência hoje é pouca. Tem dia que eu entro para dentro do meu quarto, eu vou chorar, eu digo: Deus, será que eu estou sozinho? Cadê aquelas mulheres que já foi usada pelo Senhor, mas porque aconteceu um deslize na vida dele, na vida dela, decidiram parar, entregaram o ministério, falou: não, eu já estou cansado. Deixa eu falar algo para você. Deus ainda continua renovando forças, Deus ainda continua dando saúde, Deus ainda continua levantando gente que ainda quer ser disposto a ser usado por Deus. Eu estou à vontade aqui. A gente ainda precisa despertar para algumas coisas que Deus quer fazer com a gente. Quando Isaías começa a profetizar, ele não está pedindo holofote, ele não está pedindo para aparecer no Instagram, ele não está pedindo para ser conhecido no Brasil, ele não está pedindo para Deus assinar um visto e dizer que tu vai para a América. Porque os pregadores, as pessoas que estão hoje levantando a palavra de Deus e pregando para os filhos de vocês. Eu tenho um filho de 8 meses. Eu deixei minha esposa Rafaela em casa, o meu filho de 8 meses. E eu fico preocupado, sabe com o quê? É porque a minha geração está postando vídeo no Instagram, mas não está postando mais aquilo que Deus faz de milagre, aquilo que Deus faz de bênção, aquilo que Deus faz para levantar. Otiniel, o que Deus precisa? Ou o que eu preciso para me ser levantado por Deus? É simples. Simples, simples, simples. Deus não precisa que você faça muita coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. A segunda coisa é orar. A terceira coisa, ler a Bíblia. A quarta coisa, jejuar. A quinta coisa, consagrar. Como é que você quer ser usado por Deus se você não está disposto a dobrar mais o joelho? Porque quem dobra o joelho é você, mas quem te levanta ainda é Deus. A gente parou de, sabe de quê? De entrar para dentro do quarto. A gente parou. A gente parou de consagrar dentro da nossa casa, colocar aqueles da Schiller Carvalhais, Rosa Nascimento, Cassiane. A gente parou de colocar isso dentro dos quartos e falar: Jesus, me toma nesse quarto. Irmão, antes de você rodar aqui, você tem que rodar em casa. Antes de você falar em línguas aqui, tu tem que falar em línguas em casa. Porque eu não trago fogo para cá de qualquer jeito. Eu tenho que falar em línguas, eu tenho que marchar dentro da minha casa, porque a minha maior guerra não é em cima do altar, a minha maior guerra é dentro da minha casa.
Os vasos que você vê rodar, que você vê Deus usar, não é porque começou rodando aqui, é porque começou rodando sozinho no monte. Começou rodando onde ninguém vê. Começou a ler Bíblia onde ninguém está vendo ele ler Bíblia. Existe gente, eu não vim aqui bater, mas eu vim ser profeta. Eu vim dizer algo para você. Enquanto você não começar a voltar a fazer aquele jejum doido que tu fazia, que a sua barriga doía, a sua cabeça doía, Deus não vai voltar a usar você de jeito nenhum. Existem pessoas, olha para mim, existem pessoas que já foi tão profundo com Deus, mas decidiu retroceder. Existem pessoas que estão no nosso meio que já teve visões abertas. Tem gente aqui no nosso meio que já presenciou milagres. Ô Tinha, o milagre acabou? Não, você não vai ver no meu Instagram. Há uns 2 meses atrás eu estava pregando uma congregação da minha igreja. Eu gosto de contar isso. Dou o nome do pastor. Pastor Alan, AD Morumbi, Cerrado. Cheguei na igreja para pegar a igreja pequenininha, cheia de gente. Tinha um cadeirante lá dentro. Eu olhei para o cadeirante, eu sentei em cima do altar. Eu nem gosto de sentar em altar, eu gosto de sentar aqui. Eu fiquei tão feliz, missionário. Eu sentei bem aqui. E eu estou sentado lá. Eu olhei para ele e eu sou curioso. Tem gente que ele também é curioso, ele fica caçando Deus. Será onde é que Deus está aqui nesse negócio? Será que Deus quer me usar para alguém? O vaso tem que vir ligado. Tem que olhar e falar: Jesus, tu quer me usar para alguém? Eu cheguei e olhei para o paralítico. Eu falei: Jesus, esse homem está na cadeira de roda, bem baixinho. Eu olhei para ele e falei: Deus, tu não falou nada comigo. Eu não estou aqui para aparecer. A palavra que eu prego não é minha. Eu prego uma palavra que foi me dada. O preço foi pago, para mim é honra. Agora deixa eu falar alguma coisa para você. Ensinaram você que você mancha o nome de Jesus. Você nunca vai conseguir manchar. Nunca. O nome dele é sagrado. Nada mancha o nome dele. Eu olhei para ele na cadeira de roda e eu falei: Jesus, tu não falou nada comigo. Eu vou fazer uma loucura. Comecei a pregar. Falei: Jeová, eu vou dar um de louco. Eu não vou envergonhar seu nome mesmo. O problema, gente, é que a gente está esperando, sabe o que? Algo sobrenatural acontecer para a gente acordar. Eu olhei para ele, irmão, com o microfone na mão, falei: igreja, olha aqui para mim. Virei para ele e falei assim: rapaz, há quanto tempo você está nessa cadeira de roda? Ele falou: há 11 anos. O que você consegue fazer? No máximo 5 segundos em pé. Falei: igreja, deixa eu falar algo para vocês. O microfone está na minha mão. Eu vou orar pelo paralítico. Se ele andar, a glória é de Deus. E se ele não andar, a glória é de Deus, porque quem faz ele estar vivo é ele. Sabe o que a gente quer? A gente fica com medo do paralítico não andar. A gente fica com medo de envergonhar o nome de Jesus e não tem mais coragem de colocar a mão. Gente, Deus não chamou você para estar no lugar da bênção. Deus chamou você para ser bênção. Não existe lugar da bênção. A bênção é você. Eu coloquei a mão no paralítico. Eu falei: Jesus, eu nunca vou envergonhar teu nome. Se levantar, amém. Se não levantar, não estou preocupado. Pelo menos a minha parte eu fiz. Porque tem muita gente que não faz mais porque está com medo do resultado. Eu não. Coloquei a mão, falei: igreja, levanta e estende a mão para o paralítico. Orei, falei: Deus, espírito de paralisia, sai em nome de Jesus. Peguei na mão dele. Você acredita no que eu vou falar? Peguei na mãozinha dele. Falei: meu filho, anda. Ele veio andando. Ele veio dando os primeiros passos difíceis. Daqui a pouquinho ele estava comigo no meio da igreja. Sabe aquelas igrejinhas que está cheia de gente que fica só observando? Você se via vaso caindo em cima do outro. Sabe por quê? Você não vai vendo isso no meu Instagram. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado em aparecer. A glória não é para mim, a glória é para ele. Deus ainda continua fazendo milagre. O problema é que você não precisa ter nome de profeta. O problema é que você não precisa ter nome de pastor. O problema é que você precisa colocar a mão e orar pelo enfermo. Tem gente aqui que Deus já usou com cura. Já. Tá cheio aqui, ó. Tá cheio. Só que a gente perdeu o rumo. A gente perdeu o rumo. Quem está comigo diz aleluia.
Eu sou bíblico, irmão. Se Deus quiser me usar aqui em revelação, eu revelo aquilo que Deus mandar. Mas se Deus não me der revelação, a maior revelação, eu estou pregando a palavra. Isaías vai pregar, vai desenvolver, já estou terminando. Ele desenvolve o seu ministério, porque é o ministério de profeta, o ministério daqueles que denunciam, o ministério daqueles que foram o próprio Deus que falou. Difícil, por quê? Porque quando a gente é levantado por Deus, não é levantado por homens, a gente tem que aprender a deixar pessoas e coisas para trás para ouvir uma voz que falou com você. Eu vou repetir. Eu tive que deixar pessoas, eu tive que deixar coisas para trás para ouvir uma voz que falou só comigo. Então não aceita a aprovação do homem, que não existe aprovação de homem. Aí o que vai acontecer? Capítulo 42 do versículo 8, Isaías está pregando. Ele casa, tem 2 filhos, a esposa dele é conhecida como profetisa. Ela também profetiza. E quando ele está desenvolvendo o seu ministério, está andando, está fazendo, está andando, ele vai se deparar com muita cena. E aqui é uma das maiores cenas de alguém que é usado por Deus. Quando ele chega para o povo de Judá, ele está começando a pregar aquilo que o povo não quer ouvir, porque ele profetiza aquilo que é conserto, profetiza aquilo que é ajuste. Aí ele vai se deparar com gente que está diante de status, que tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E ele tem que se deparar com a cena de que ele não quer se deparar, sabe por quê? Se ele conhece um Deus que fala, se ele conhece um Deus que movimenta, aí ele olha para as pessoas que poderiam ter a mesma experiência através dele, querendo se curvar diante de estátua. Aí, como a gente é profeta de Deus, como a gente é sensível à voz de Deus, a gente sempre vai ouvir Deus em situações que a gente às vezes não quer. Aí ele vai ouvir a voz de Deus, vai falar assim: Isaías, ouve a minha voz e fala para esse povo que a minha glória eu não divido com ninguém. Eu não vou dividir o meu louvor com estátua. Sabe por quê? Porque não anda. Eu não posso movimentar. Tem gente que está até parado hoje, mas daqui a pouquinho vai sair daqui andando, vai sair daqui marchando, e você vai ver o ribuliço que vai acontecer aqui ainda. Isaías 43, verso 10, Deus vai tomar a boca de Isaías e vai falar assim: Isaías, fala para esse povo que o coração deles é tão duro. Fala para eles, meu filho, que antes de mim não teve um Deus formado e não haverá outro depois de mim. Eu sou o único. Toda vez que você vê a palavra Deus na Bíblia, é D maiúsculo, e deuses é D minúsculo. Não existe Deus maior do que o nosso. Agora isso aqui é só para quem é pentecostal, para quem vai dar glória. Isaías 43, verso 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar. Operando quem? Eu? Você? Não. Mas quando ele opera, eu quero ver quem para a mão de Deus que fazer na sua vida. Eu quero ver quem vai parar quando Deus quiser colocar a mão no vaso. Eu quero ver. É Minácia. Eu quero ver quem vai impedir o trabalhar de Deus, ele colocar a mão no vaso, dele trabalhar do jeito que ele quer. Deixa ele crescer. Deixa ele ainda fazer algo na sua vida. Eu disse para você que Deus não precisa de muita coisa, Deus só precisa de uma lágrima. Sabe por que eu venho com lenço? Porque eu venho para chorar. Eu não venho para enxugar suor, eu venho para chorar na presença dele. Tem gente que se começar a chorar aqui, irmão, daqui a pouquinho a presença de Deus inunda aqui, ó. Tem gente que tem um mistério com Deus no choro. Tem gente que tem um mistério com Deus no aleluia, no glória a Deus. Aí deixa eu encerrar para você no Isaías 49, já encerro aqui. Isaías 49, verso 2, bem baixinho. Ele vai dizer que ele é escondido dentro de uma aljava. Gente, o que fica escondido dentro de uma aljava? Flecha. Quem é flecha? Eu e você. Eu sou flecha, você é flecha. Só que tem gente que está deixando de ser flecha para ser alfinete na vida dos outros. Para ser flecha na mão de Deus, algumas coisinhas precisam acontecer. A primeira delas, quando Deus pega uma flecha, essa flecha está suja. O que Deus tem que fazer? Ele tem que limpar a flecha. Por que ele tem que limpar, o Tinel? Porque o alvo que você vai atingir é sujo. A Bíblia diz que quem está sujo, suje-se mais. E quem está limpo? Você tem que estar limpo, porque o alvo que você vai atingir é sujo. Agora olha o paradoxo. Ele limpa com o sangue carmesim. O sangue é vermelho, mas quando ele passa na sua vida, você fica mais alvo do que a neve. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Dá
Moisés e fala: Moisés, fala para o povo marchar. Irmão, escravo sabe marchar. O problema é que o povo não sabia que eles já eram soldados. Golias, eu quero um homem, eu quero alguém para lutar comigo. Aí Deus é tão lindo, irmão, que Ele faz uns negócios muito doidos. Ele vai mandar uma criança, um menino. Dá para entender isso? Ele limpa, porque tudo que você vai ter que fazer, você vai ter que ir limpo para atingir o alvo sujo. O que Deus tem que fazer depois? Ele tem que desentortar a flecha, porque flecha torta não atinge alvo. Existe flecha que Deus pega e ela está toda torta, porque o diabo já amassou ela, já caminhou com ela por alguns caminhos que não era para passar. Aí Deus tem que pegar a mãozinha dele, santa, sagrada, e colocar a mão em você, Otinel, e a mão de Deus dói. Mas é porque para deixar você do jeito que Ele quer, irmão, Ele tem que ferir você, Ele tem que apertar você, Ele tem que colocar você no lugar, porque quando Deus lançar você, Ele não pega ninguém para dar errado, Ele só pega você para dar certo. Se até ontem na sua vida deu errado, a partir de hoje, flecha, vai dar tudo certo na sua vida depois dessa vigília. Eu não sei quem está comigo e pode levantar a mão para dar glória, porque Deus vai desentortar algumas flechas aqui dentro. A terceira coisa que Deus vai ter que fazer, Ele vai ter que polir ela. O que é o polir de Deus, Otinel? É o brilho. Não é estranho você olhar para algumas pessoas e você falar assim: nunca vi na minha vida, nunca passou perto de mim, mas quando eu olho eu sei que é crente. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. Crente polido, ele não precisa abrir a boca, mas quando eu olho para ele, o mesmo Espírito que está comigo está com o Espírito que está com ele. Eu olho para ele e falo: isso aí é vaso, isso aí é mulher de oração, isso aí é homem de Deus. É crente polido. E o que é o polimento, Otinel? É um brilho que Deus dá só para crente, só para aqueles que já foram lavados no sangue carmesim, só para aqueles que conheceram o poder da mão de Cristo, e só para aqueles que aceitaram o Espírito Santo dentro de você. Tudo que você carrega é para um objetivo. Agora olha para mim, já estou encerrando. Ele vai pegar essa flecha que está linda, porque quando Deus faz alguma coisa na nossa vida e muda a nossa história, eu saí do altar porque eu gosto de ficar perto de vocês. Eu não dou conta de ficar preso, não dou conta. Eu gosto de ficar andando, eu gosto de olhar olho no olho, eu gosto de conversar. Porque quando Deus tem que conversar com alguém, Ele desce para conversar. Ele desce para conversar. Aí Deus vai falar com ele, falar: Isaías, eu vou te colocar agora dentro de uma aljava. E Isaías se sentiu dentro de uma aljava. Por que Deus coloca a flecha dentro de aljava? É porque tem flecha que precisa entender que ele é uma flecha. Existem pessoas que, se Deus não guardar você dentro da aljava dele, você não vai perceber que você é flecha. Você vai se perder com algumas coisas que você anda vendo. Otinel, o que é a aljava de Deus? É um lugar onde Deus tem que colocar você por um tempo. Esse tempo que você entra dentro da aljava de Deus é o melhor tempo que existe. Otinel, aljava é prisão? Não, porque quando você está dentro de uma prisão, Deus tem uma igreja para levantar, para orar por você, assim como fez com Pedro. Aljava nunca vai ser prisão. Aljava vai ser lugar de reconstrução. Por que Otinel? Por que Deus tem que me colocar dentro da aljava dele? O mal do século hoje é o que, gente? Depressão. Depressão. As pessoas não perdem guerra, não é para o diabo, é para elas mesmas. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou, minha mãe não foi, meu pai não foi. A gente já se auto-martiriza. Você acha que eu nasci alguém falando para mim: Otinel, tu vai ser profeta, Otinel, tu vai ser pregador? Eu corri atrás do sagrado. Eu não fiquei esperando nada acontecer na minha vida, eu fui atrás. Meu pai disse: meu filho, aqui é o caminho, ó. Aqui é o caminho. Aqui você vai encontrar Jesus. Lá fora tu encontra o diabo. E aí esse caminho é o que tenho que andar. Dentro da aljava, Deus vai ter uma conversa com você, a qual ninguém pode ver, ninguém pode ouvir. E tem pessoas aqui dentro que Deus teve que colocar você dentro da aljava para te preservar, porque senão você estava dentro de uma cadeia. Porque se Deus não coloca você dentro da aljava para tratar o teu ego, para tratar a tua personalidade, você já tinha destruído até o teu próprio casamento. Aljava é um lugar onde ninguém vai ligar para você, porque lá não existe telefonema de amigo.
Porque antes de você entrar para dentro da aljava, porque a aljava fica nas costas de Deus. Antes de você entrar nas costas de Deus na aljava, quem estava na frente é você. Aí quando você entra para dentro das costas de Deus da aljava, quem está na frente é Ele. O que eu tenho que ver, Otinho? Agora eu estou dentro da aljava, olha para mim. Eu vou ter que ver Deus fazer na vida dos outros e não fazer na minha. Eu vou ter que aprender a ser aluno, porque tem muita gente que está querendo ser professor na vida de muita gente, mas nunca foi aluno. Nunca foi aluno. E aluno não quer dizer idade, aluno está querendo dizer maturidade. Maturidade. Coisa linda. Não aconteceu que, coisa linda esse menininho cantar. Ele cantou a música certinha e terminou no tempo certo. Tem gente que se dá o microfone para ele, irmão. Ele se perde com aquilo que Deus, o próprio Deus dá na mão dele. É por isso que a gente tem que ser como uma criança simples. Porque o profundo não é revelar o seu nome. O profundo é falar para você que Deus ainda está na sua vida. Tem gente que se falar que tem alguém que revela nome, CPF, vai levar uma caravana. Mas se falar que Deus está no lugar, ele não vem. Mas aqui só veio o adorador. Aqui só veio gente que veio dar glória a Deus. Que se Deus usar o vaso ou não usar o vaso, você vai ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém aqui dentro. Tem gente que fica esperando o profeta ir até você, mas tem gente que vai até o profeta. Acabando a Xúria. Se coloca de pé, por favor. Você tem coragem de sair do seu lugar? Todos que estão aqui dentro tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui para frente? Todos. Tem um negócio de Deus aqui dentro. Pode vir que esse frio vai acabar. Se eu gritar, se eu fazer movimento para você, Deus pode falar? Pode. Pode. O problema é que a gente está sendo marionete na mão de muita gente. Se você tem Deus, por que você não atrai Deus aí agora? Quem diz para você que você não é vaso? Quem disse que você não pode falar em língua estranha? Quem disse que você não é digno de ser usado por um Deus tão grande? Quem disse que Deus não pode fazer você um empresário, alguém de sucesso? Eu não vim entregar a chave de nada para você, eu vim entregar o segredo, porque a chave tem um segredo. A chave do meu carro nunca vai abrir o teu carro por causa do segredo. A gente esqueceu que para adorar Jesus a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de coisas simples. Simples. Feche seus olhos, daqui a pouquinho você vai ver o que Deus vai começar a fazer aqui. Eu não vou forçar você a adorar. Você sabe que para adorar a Deus, se você sentir vontade de ajoelhar, você adora de joelho. Se você sentir vontade de levantar a mão, você levanta. Se você sentir vontade de chorar, você chora. Eu não vi abrir a agenda aqui no culto da roça, irmão. Não estou preocupado com a agenda. Eu estou preocupado em fazer você entender que você abrindo a boca, você consegue atrair a presença de Deus. Você não precisa que eu grite. Você não precisa que eu faça nada. Você não precisa que eu revele para você sentir Deus. Eu vou descer, eu vou falar com algumas pessoas aqui, mas vou falar do pé do ouvido. Eu não preciso de microfone. Profeta não é quem está com o microfone. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus e entrega. Feche os seus olhos, por favor. Eu só peço uma coisa: aqueles que falam em línguas, começam a falar em línguas. A presença dele já está aqui dentro. A guerra já acabou. A prisão já foi quebrada. Os cadeados já foi desfeito. Não tem corrente mais que te prende. Não tem algema mais que te prende. Essa preocupação que você está com aquele papel ser assinado, o papel vai ser assinado. Calma, calma. A porta de emprego vai se abrir. Deus vai suprir você. Você não vai sofrer por necessidades, não. Calma. Deus está convidando você a adorar agora. Adora, cantor, adora.
A gente só atrai a presença de Deus cantando, adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Glória a Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando.